capítulo 2, versículo 25. Antes de trazer uma água para o pastor, trazer uma água vai ganhar um galardão. Duvido. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 25. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, irmãos. É bem fácil de achar. Quantos acharam, digo amém. Quem não achou, escute. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: tão somente apegue-se com firmeza, diga assim, apegue-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Coloca a mão no coração. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua revelação e a tua graça nesse momento, Pai, que não venha nada de homem algum, mas que o teu Espírito ele possa conduzir, meu Deus, cada momento dessa palavra, que a tua palavra possa entrar, meu Deus, de acordo com todos os princípios espirituais, meu Deus, para reger o nosso espírito. Nesse momento nós quebramos toda a resistência contra a tua palavra, nós liberamos esse lugar, meu Deus, para que todos possam receber a boa medida, meu Deus, da tua palavra. Nesse momento, vem falar com cada um de nós, poderosamente, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, e quem crê nisso, diga amém. Quero falar hoje, irmãos, para você, sobre a base que firma o cristão. Falei para o seu irmão, a base que firma o cristão. Pergunta para o seu irmão, você sabe qual é essa base? Diga assim para ele, essa base é ter experiências com Deus. O texto que nós lemos, irmãos, preste atenção, ele fala assim, tão somente apegue-se aos que você tem, até que eu venha. E aquele que conseguir se apegar com aquilo que tem até o fim, vai receber o quê? Autoridade sobre as nações. Diga amém. Irmãos, isso é um tema que é muito sério, porque a base que sustenta a maioria dos irmãos e dos cristãos, elas são experiências que vão ser obtidas pelo nosso relacionamento com Deus. Um dia desse, eu estava conversando com um irmão, que já foi até líder dessa igreja, que ele conhece Jesus desde criança, e ele recebeu muito confronto, através dos seus estudos, através de um cursinho, talvez até no começo de uma faculdade, e ele perdeu o amor e a paixão, e começou a desacreditar completamente em tudo aquilo que ele acreditou em toda a sua vida. E eu me preocupei com isso, e comecei a pensar e orar sobre isso, e Deus me deu essa palavra. E Deus falou comigo, e falou assim, irmãos, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, elas se baseiam na experiência que o irmão ou que a irmã tiveram. Elas não se basearam e nem buscam as suas próprias experiências. E eu comecei a pensar, o que é que um ser humano, alguém de Deus, pode receber para receber experiências profundas com Deus? Um sentimento que deve brotar no coração de todas as pessoas quando acordam é: qual experiência que eu vou ter hoje com Jesus? O que é que eu vou ver
desse Deus que é vivo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, Ele está vivo e Ele ressuscitou e intercede por nós todos os dias. Mas isso é uma verdade que não é encarada da forma certa. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas, estão estipulando os seus padrões, estão fazendo a sua vontade, mas não buscam saber qual é a vontade de Deus. O que Deus Ele quer para mim, aquilo que eu possa ver, o que o Senhor quer que eu veja, o que é que eu posso fazer para melhorar. Esse é um sentimento que muitas pessoas não ligam, querem viver a sua vida de crente, mas não buscam ter no seu coração e no seu dia a dia experiências que vão firmar os seus pés na hora da dificuldade. Irmãos, isso é tão sério que eu posso dizer que a pessoa que não busca experiências com Deus, ela tem um prazo nesse lugar. Ela tem um prazo de estar aqui entre nós. Por quê? Porque a vida, ela não é fácil. As circunstâncias, elas não são nem um pouco fáceis. E muitas das vezes, o dia, a vida, as circunstâncias vão te pedir provas da sua fé. Vão te pedir razões com que você se firme e por que você está firmado e por que você é de Deus. E pessoas que não têm experiências com Deus, elas não vão ver e muito menos viver a vida que Deus tem para elas. Abre a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que eu quero dar o exemplo de um homem que teve experiências com Deus. Porque a base que o apóstolo Paulo tinha foi de experiências profundas com Deus. E isso firmou a vida dele em momentos difíceis. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo, 1, 2, 3 e... 2 Coríntios 11, 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos de gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente pressões interiores, a saber, a minha preocupação com a igreja. E a Bíblia diz no versículo 29, quem está fraco, que não se sinta fraco. Quem se escandaliza, que não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha, fraqueza. Um homem como nós, que viveu experiências profundas com Deus, ele fala de fraqueza, mas ao mesmo tempo de firmeza e de experiências com resultados poderosos. E eu fiquei pensando, o que faz alguém conseguir experiências com Deus? O que pode fazer com que pessoas possam ter base para viver a vida com Deus? E eu queria falar para vocês sobre alguns princípios que vão fazer cada cristão ter base para se firmar nessa vida com Deus. Número 1, o que sustenta a vida do cristão? Diga aí para o seu irmão, conhecer a Deus. Pergunte para ele, você conhece a Deus? Você sabe quem é Deus?
isso é algo que deve predominar no nosso coração, mas é uma coisa muito simples, que todo mundo fala que tem Deus no coração, né? A gente conhece um monte de gente que fala, não, eu tenho Deus no meu coração. Mas quando foi que Ele entrou no seu coração? Qual foi o dia que Ele veio e impactou o seu coração, que você teve uma experiência que você não esqueceu até hoje? Eu nunca esqueço o dia que Deus entrou no meu coração. Michel estava cantando, tinha uma música da Ludmila Feber, eu me ajoelhei, orei, pedi perdão pelos meus pecados, e a partir daquele dia, a minha vida, ela foi completamente diferente. Isso foi registrado na minha memória, e às vezes quando eu tento pensar em outras coisas, isso vem na minha mente, porque foi o dia que Deus entrou em mim, e isso é um motivo para mim de orgulho, de saber que Deus, Ele veio sobre mim, e fez com que eu tivesse uma experiência profunda com Ele. Mas a Bíblia diz que a trajetória de cada cristão é o conhecer. Essa palavra conhecer, ela não fala somente de um encontro, ela não fala somente de um culto que de repente eu fui muito tocado por uma canção, pelo louvor, por uma pregação. Isso fala de vivência com Deus, isso fala de conhecer. A Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é como um rio, Ele é como uma fonte inesgotável. O apóstolo Paulo, ele fala assim, como eu posso medir a altura, a largura ou a profundidade de conhecer a Deus? Uma fonte, ela não se seca, irmãos. Deus é inesgotável. A cada dia nós precisamos conhecer a Ele mais. A cada dia nós precisamos nos apoiar nele mais. E o que faz alguém se apoiar em Deus e conhecer a Deus? Romanos capítulo 16, versículo 26 diz assim: mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus, o Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Diga assim: conhecer a Deus implica em conhecer a sua palavra. O conhecimento de Deus, ele não vai vir, irmãos, sem lermos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é lá que está escrita a sua vontade. É lá que está escrito os erros das pessoas, os acertos das pessoas, as palavras de Deus, a forma com que Deus age, de acordo com uma vontade, de acordo com outra. É lá que está o querer de Deus, e não existe outra fonte mais segura de conhecer a Deus a não ser a palavra dele. Você não vai conhecer a palavra vendo televisão, você não vai conhecer a Deus assistindo várias coisas que talvez edifiquem a sua carne. Irmãos, eu não estou falando que é proibido isso, mas eu estou dizendo de pessoas que entenderam: eu preciso conhecer Deus hoje, e se apegam na sua palavra, se apegam com a sua lei, se apegam com aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida. Sabe aquele dia que você estava agoniado e falou assim: Deus, fala comigo, e você na Bíblia e você vê: nossa, como Deus é poderoso. Você não precisa disso. Você precisa ler a palavra, e lá está a sua vontade, irmãos. Todo dia nós temos que ler a palavra. Amém, irmãos? Segundo ponto que eu quero falar sobre a base que vai firmar, o cristão, é o andar com Deus. Esse é outro ponto que é muito místico, muitas das vezes. Algumas pessoas, elas acreditam que Deus, Ele só vai falar na igreja, ou então Ele só vai falar, ou então eu só posso me comunicar com Ele quando eu estiver de joelhos. Olha, irmão,